Ezequiel 29:30. Profecia contra o Egito. No 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim mesmo. Mas eu porei anzóis em teus queixos e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas, tirar-te-ei do meio dos teus rios, juntamente com todos os peixes dos teus rios que se apeguem às tuas escamas. Lançar-te-ei para o deserto, a ti a todo peixe dos teus rios, sobre o campo aberto cairás, não serás recolhido, nem sepultado, aos animais da terra e às aves do céu te dei por pasto. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, pois se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, tu te rachaste e lhes rasgaste o ombro, encostando-se eles a ti, tu te quebraste, fazendo tremer os lombos deles. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que trarei sobre ti espada e eliminarei de ti homem e animal. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Visto que disseste: o rio é meu, e eu o fiz, eis que eu estou contra ti contra os teus rios, tornarei a terra do Egito deserta, em completa desolação, desde Migdol até Sevene, até as fronteiras da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Porquanto tornarei a terra do Egito em desolação, no meio de terras desoladas, as suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em desolação por 40 anos, espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Mas assim diz o Senhor Deus: ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos para o meio dos quais foram espalhados. Restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem, e serão ali um reino humilde. Tornar-se-á o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. Já não terá confiança da casa de Israel, confiança essa que me traria à memória a iniquidade de Israel quando se voltava a ele à procura de socorro. Antes, saberão que eu sou o Senhor Deus. No 27º ano, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez que o seu exército me prestasse grande serviço contra Tiro, toda a cabeça se tornou calva, e de todo o ombro saiu a pele, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Ele levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isto será a paga para o seu exército. Por paga do seu trabalho, com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia, farei brotar o poder na casa de Israel e te darei que fales livremente no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. O Egito será conquistado pela Babilônia. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus: gemei, aquele dia. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito, e haverá grande dor na Etiópia. Quando caírem os traspassados no Egito, o seu povo será levado para o cativeiro, e serão destruídos os seus fundamentos. A Etiópia, Put e Lud e toda a Arábia, os de Cube e os outros aliados do Egito cairão juntamente com ele a espada. Assim diz o Senhor: também cairão os que sustêm o Egito, e será humilhado o orgulho do seu poder, desde Migdol até Sevene, cairão a espada, diz o Senhor Deus. Serão desolados no meio das terras desertas, e as suas cidades estarão no meio das cidades devastadas. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver posto fogo no Egito e se acharem destruídos todos os que lhe prestavam auxílio. Naquele dia, sairão mensageiros de diante de mim em navios, para espantarem a Etiópia descuidada, e sobre ela haverá angústia, como no dia do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus: eu,
Depois, farei cessar a pompa do Egito, por intermédio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra, desembainharão a espada contra o Egito e encherão de traspassados a terra. Secarei os rios e venderei a terra, entregando-a nas mãos dos maus. Por meio de estrangeiros, farei desolada a terra e tudo o que nela houver, eu, o Senhor, é que falei. Assim diz o Senhor Deus, também destruirei os ídolos e darei cabo das imagens em Mênfis. Já não haverá príncipe na terra do Egito, onde implantarei o terror. Farei desolada Patros, porei fogo em Zoan e executarei juízo em Nu. Derramarei o meu furor sobre Sim, fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Nu. Atearei fogo no Egito, Sim terá grande angústia, Nu será destruída, e Mênfis terá adversários em pleno dia. Os jovens de Aven e de Pi-Besete cairão à espada, e estas cidades cairão em cativeiro. Em Táfnis, se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito e nela cessar o orgulho do seu poder, uma nuvem a cobrirá, e suas filhas cairão em cativeiro. Assim, executarei juízo no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. No 10º ano, no mês primeiro, aos 7 dias do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado, nem tratado com remédios, nem lhe porão ligaduras, para tornar-se forte e pegar da espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, quebrar-lhe-ei os braços, tanto o forte como o que já está quebrado, e lhe farei cair da mão a espada. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e lhe porei na mão a minha espada. Mas quebrarei os braços de Faraó, que, diante dele, gemerá como geme o traspassado. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia e ele estender contra a terra do Egito. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras, assim, saberão que eu sou o Senhor. Hebreus 12 versículos 1 a 17. Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. As provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então, viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes, seja curado. A exortação à paz e à pureza. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando, diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados.
Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora, com lágrimas, o tivesse buscado. Salmos 112. Promessa da vida futura aos piedosos. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo, nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido, nos seus adversários, o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome, o desejo dos perversos perecerá. Provérbios 27 versículo 17. Como o ferro com o ferro se afia, assim, o homem, ao seu amigo.